Irmãos e irmãs, nesta noite, quarta-feira, meio da semana, em outras línguas, o dia de quarta-feira significa meio da semana, justamente isso, meio da semana. E nós estamos no meio do cerco de Jericó, e por conseguinte, no meio do ano. Se vocês observarem, praticamente no meio do ano. Entre hoje e terça-feira é o meio do ano. E muitos no meio da vida. Muitos de nós no meio da vida. Se a vida tivesse um começo, um meio, um fim, qual seria o meio? Então é importante a gente pensar nesse contexto, que talvez não sirva muito, mas pode trazer, assim, um contexto para a nossa reflexão. Nessa conversa, eu preparei dentro de mim 3 contextos. Uma introdução, depois uma poesia e uma música. Eu acho que até às 9 horas a gente dá conta de a gente celebrar tudo que nós temos para celebrar hoje. Então, veja só. Logo que eu fui convidado para participar do Cerco de Jericó, a pessoa que estava preparando, ela insistiu 3 vezes. Eu não queria estar aqui. Não porque eu não gosto de estar aqui e não me sinta bem, mas quando tem um padre de fora para fazer uma pregação aqui, a gente abre o espaço, e vocês me escutam outras vezes ao longo do ano, então dá oportunidade para um outro também. Mas aí a pessoa que estava organizando foi atrás dos padres todos: padre, faltou a quarta-feira não tem ninguém ainda. Aí eu falei assim: nossa, no dia do aniversário da minha mãe, estava pensando de ir lá visitar ela e assim por diante, talvez ela está assistindo. Aí eu assumi a quarta-feira, e depois veio o tema de hoje é humildade na cruz. Parecia que o tema era para mim, e com isso hoje eu me coloco para conversar com vocês sobre esse tema da humildade na cruz. E aí, o cerco de Jericó, para mim, no momento atual, já de longa data, mais de 15 anos, isso tem se divulgado pelas paróquias, pelas comunidades, tem várias dinâmicas diferentes de realizar. Por exemplo, aqui nós estamos realizando e vocês não veem um muro, não é verdade? Em alguns lugares vocês vão ter um muro, né? Ali, visivelmente. Nós até temos aqui, querendo ou não, essa parte do fundo do presbitério é quase um muro, né? Mas, gente, nós não estamos falando de muros visíveis. Os muros visíveis, a gente quebra, a gente picota, a gente joga uma dinamite, a gente pula por cima. Agora os muros invisíveis, e está cheio por aí, os invisíveis criam os visíveis. As divisões entre o México e os Estados Unidos, parte da Alemanha, nos países da África, está cheio de muros. Se nós andarmos aqui pelo Auer, não sei quem está preso, se são aqueles que cometeram um crime, ou se são aqueles que querem morar. Está cheio de muro por aí. Então, dentro do cerco de Jericó, ao redor da cidade de Jericó, é para ter um muro, pelo menos é o que diz na leitura. Mas na realidade, o muro é bem pequenininho. Eu estive lá, eu vi com os meus olhos, o muro é pequenininho, talvez não é maior do que essa bancada aqui. E é um muro simples, que talvez só para cuidar de algumas ovelhas, para não fugir. E não é algo extraordinário não, talvez daqui até na linha verde assim, o tamanho da cidade de Jericó, umas 4, 5 quadras, desse tamanho, supondo a época de Josué. Mas só que lá é uma cidade que nos evangelhos, é uma cidade muito importante. Várias situações da vida de Jesus aconteceram lá. Hoje, a cidade de Jericó está dentro de um país reconhecido, que é Palestina. Só que nós, em geral, falamos que tudo é Israel, mas dentro de Israel tem um país, que é Palestina, e Jericó é uma cidade dentro da Palestina. Para chegar em Jericó, saindo, né, de Tel Aviv, para chegar em Jericó, passando por Jerusalém, tem um muro, no alto da Sé, uma alfândega. Então está cheio de muros por aí. Só que esses muros, é para a gente lembrar às vezes dos muros que nós temos dentro de nós também. Os muros dos nossos relacionamentos,
Às vezes aquele muro que talvez a gente nem enxergue, e é difícil de a gente compreender, de a gente tomar uma decisão perante Ele, perante a decisão de viver algumas virtudes necessárias para a nossa vida espiritual, para o nosso crescimento. E assim poderíamos elencar muitos muros invisíveis. Vou dizer para vocês, quando eu estudava alemão, eu vivi um tempo lá na Alemanha, e nós tínhamos um determinado momento do curso, que nós tínhamos que fazer uma palestra de 5 minutos em alemão, e eu escolhi falar sobre os muros visíveis e os muros invisíveis. Os muros visíveis, eu citei 3, o primeiro era o muro de Berlim, o segundo o muro da Croácia, que é o terceiro maior muro do mundo, e o quarto a muralha da China. Já ouviram falar desses muros? Talvez o da Croácia não é muito conhecido, mas estes fazem parte da história. Mas existem muros invisíveis, num contexto social, o muro da falta de água, Nossa, nós somos um país muito abençoado. Me incomoda, às vezes eu caminho pela cidade aqui, hoje mesmo, andando por aqui, eu vi vazando água numa casa aqui pela rua. Aquilo ali me incomoda, sabe assim? Por exemplo, eu passei ali perto do mercado também, tinha um vazamento. Mas o muro da água é um muro incrível, que define um monte de situações e de pessoas nesse mundo que a gente está vivendo. Muita gente não tem água, e nós temos água. Por exemplo, na dimensão social, o muro da fome, por exemplo. O muro da fome, né? É um muro invisível. E o outro muro é o muro ainda do racismo. É um muro incrível que existe dentro das casas, fora das casas, dentro da nossa cultura, da nossa tradição. Só esses 3, para não ir longe, nos muros invisíveis que existe num sentido social, de vida comunitária, que o nosso cerco também tem que rezar por essas situações, e a gente poder também vivenciar dentro da nossa vida essas circunstâncias, como uma introdução. E aí, essa semana, eu não sei se a transmissão vai me acompanhar, eu vou ficar aqui mais pertinho da cruz. Eu fiz um embate com essa cruz, né? A minha fé em Jesus é numa pessoa, mas contudo a nossa fé cristã é na cruz. Eu fui querer, porque às vezes eu sou um pouco protestante, sabe? Um pouco de protestantismo, às vezes é bom para a gente aprofundar mais a nossa fé. Calvino fez uma ironia em relação à relíquia da cruz. Calvino é um protestante do calvinismo. Ele falou assim: se for juntar todos os pedaços da cruz de Cristo espalhado pelo mundo, vai dar uma cruz do tamanho que ninguém daria conta de carregar, porque é muito pedaço que tem. Aí o Vaticano, respondendo ao Calvino, pegou e foi realmente fazer uma pesquisa sobre as relíquias originais, aprovadas. E aí, os fragmentos da relíquia, se juntar todos os que tem pelo mundo, em vários outros locais, dá uma cruz até menor do que a cruz que Cristo carregou, justamente porque não é a cruz completa de Cristo, mas contudo, o Vaticano assume que é a cruz de Cristo. Mas vocês poderiam me dizer, como que chegou até nós? E aí eu explico. Santa Helena, que era a mãe de Constantino, perto do ano 300, ela fez uma expedição para a Terra Santa, e foi ao encontro lá do lugar, propriamente, onde Jesus havia sido crucificado, foi no túmulo. Ela tinha todo o Império Romano ao seu dispor, todas as pessoas mais, e foi lá, e foi fazer uma pesquisa, e encontrou 3 cruzes. Aí ela ficou em dúvida, qual que é a de Cristo? E não eram 3 cruzes no Calvário? Mas imaginem só, na época de Jesus, mais de 2.000 crucificações aconteceram, e aconteciam por ano, mais de 2.000,
Como saber se essas 3 cruzes eram realmente de Cristo e dos 2 ladrões? Aí, olha que profundidade de espírito. Santa Helena, ela pegou os fragmentos daquelas cruzes e ela foi ao encontro de uma mulher que estava enferma, e tocou com as 3 cruzes, e uma das cruzes curou aquela mulher. Isso é essa literatura que nós temos desses primeiros séculos do cristianismo. Por isso que é possível dizer que nós temos então uma relíquia da cruz de Cristo. Mas para crer, não precisa de materialidade. Não precisa de materialidade. Então nós não estamos falando desse pedaço de cruz que é importante, que é significativo, mas nós estamos falando de uma cruz como os muros invisíveis, que estão dentro do nosso coração, que fazem parte da nossa própria vida. Quantas cruzes que às vezes nós carregamos e que nós não conseguimos colocar nos ombros. Então, também, aqui é para lembrar a cruz que às vezes nós trazemos dentro da nossa vida, na parte da saúde, da parte da formação, a cruz que às vezes nós trazemos em relação ao amor que nós temos pela nossa família, pelas outras pessoas, às vezes pelas incompreensões que o nosso modo de ser causa em nós mesmos e nos outros. Quantas cruzes invisíveis existem dentro do nosso coração, ou talvez na vossa realidade da sua família, e que não é tão simples de colocá-la no ombro e carregar, mas essas cruzes existem, só para lembrar desse embate que eu tive com essa relíquia da cruz. E é muito significativo hoje nós termos algo aqui, que segundo aqui no Brasil são 2 fragmentos, esse que está aqui, e também um que supostamente está no santuário de Aparecida. E que bom que nós temos hoje aqui, para motivar, além de ter feito essa pesquisa, e fui lá no site do Vaticano, porque o que eu estou contando para vocês, eu já joguei ali no grupo do WhatsApp do CPP, quem teve curiosidade para ler. Eu não sabia que existe um Evangelho da Cruz. Vocês sabiam? Existe um Evangelho da Cruz. E aí, eu fui atrás de um autor que tem esse Evangelho, e aqui está um relato do Evangelho, o Evangelho da Cruz, mas só que ele vem com o nome de extratos do Evangelho de Pedro, só que é um Evangelho apócrifo. Padre, apócrifo é errado, é proibido, é escondido? Não, só não entrou na lista dos canônicos que tem na Bíblia, mas para estudos são muito significativos. E justamente esse relato aqui, ele vem com uma explicação, tipo um estudo, logo no começo, é de dentro de um livro. E aqui dentro do Evangelho de Pedro, que não foi o Pedro que escreveu, porque a maior parte dos apóstolos eram iletrados, não sabiam escrever, eles não sabiam, a maior parte dos apóstolos. Durante o tempo em que Jesus viveu e usou essa cruz, muito raramente alguém escrevia alguma coisa, muito pouca coisa se escrevia. Então esses relatos aqui, eles vêm só depois do ano 50, 20 anos depois da história do movimento de Jesus e dos seus apóstolos. Então veja só, dentro desse evangelho, tem o evangelho da cruz. Padre, por que este evangelho aqui não entrou na lista? Porque aqui tem uma frase bem lá no meio, que não é o que nós acreditamos. Tem uma frase só, que diz assim, que quando Jesus foi pregado na cruz, ele não sentiu dor. E é isso, entra dentro de uma doutrina que nós não professamos, que é o gnosticismo. E hoje, olha só que lindo, as ligações, nós estamos celebrando Santo Irineu, e Santo Irineu fez catequese sobre a pessoa da Santíssima Trindade, sobre Jesus Cristo,
E ele combateu o gnosticismo, que não crê num Jesus que é humano. E nós cremos que um Jesus humano. E quando ele foi pregado na cruz, ele sim sentiu dor. Mas grande parte desse evangelho da cruz está no relato do quarto evangelho de João. O soldado, na hora de que Jesus foi sepultado, como é que aconteceu a crucificação de Jesus, está aqui. E esses fragmentos desse evangelho da cruz, parte deles estão no evangelho de João, que foi escrito perto do ano 100, 70 anos depois de Jesus Cristo, por um apóstolo que já tinha uma idade bem avançada. Além disso tudo, Jesus se comunicava em aramaico. A língua oficial no tempo de Jesus era o latim. E quando os apóstolos começaram a pregar, eles começaram a pregar em grego. Por isso que faz sentido tudo isso. E eu não estou querendo fazer uma confusão na cabeça de vocês, e não só enchê-los de muitas informações, mas olha como a nossa igreja, ela é simbólica. E todos esses símbolos é para nos elevar a algo maior, muito maior. E quando eu falo de símbolo, é aquilo que nos liga, e que faz muito sentido. O texto do Evangelho da Cruz, a cruz de Cristo dentro do contexto histórico das relíquias, do período do ano 300 de Constantino. O cerco de Jericó, que fala de um período muito antes, e que também, de algum modo, se eu olhar por esse lado, é o que me distancia do cerco. O que me distancia do cerco? O cerco é uma linguagem muito bélica, e quando eu falo bélica, é uma linguagem muito violenta. Mas nunca foi tirado esse texto da palavra de Deus, mas é uma linguagem violenta. Vocês estão ouvindo já há pelo menos 4 dias, 3 dias, a mesma leitura, e não causa um estranhamento de vocês quando o Josué entrou em Jerusalém e com o fio da espada cortou a cabeça dos idosos, dos adultos, das mulheres, das crianças, das ovelhas, dos jumentos e de tudo que era vivo, foi cortado com o fio da espada. Nossa, é violento isso, não é? E aí nós celebramos um cerco de Jericó? Mas gente, é uma linguagem metafórica. Por isso que muitas vezes requer de que a gente aprofunde esses textos. Se havia violência naquela época, hoje também existe. Não queiramos ser ingênuos, não é verdade? Será que essas coisas não acontecem lá na Rússia e na Ucrânia? Não acontece na África, no Brasil, em alguns lugares por aí? Acontece. Não devolve o dinheirinho da droga para você ver se não acontece o fio da espada contra os jovens por aí. E nem precisa ser em Jericó, pode ser aqui no Alto, no Boqueirão, e assim vai. Então, por um lado, a linguagem ela é um pouco violenta, agressiva, mas há uma sutileza por causa disso tudo. Se é ou não é, mas para mim é importante. O Josué, ele veio da caminhada com Moisés. O Moisés não conseguiu entrar na terra prometida, que era Jericó. Quem chegou na terra prometida? Josué. O Moisés não entrou porque ele é de outra geração. E aqui nós estamos falando de espiritualidade. Dentro de nós há a possibilidade de uma nova geração, de uma nova criação. Então, quando esse texto de Josué está falando dessa circunstância de embate, de luta, nunca eles estão sozinhos. Eles carregam consigo a arca. A arca no Antigo Testamento era o que de mais sagrado tinha naquele momento. O texto, vocês ouviram isso. E eles, além de defender, estavam alcançando a salvação. Porque tomar posse da cidade de Jericó era alcançar a salvação. Para eles,
a salvação do povo em primeiro lugar. E o que o povo precisa? Precisa de comer, precisa de água, precisa de proteção. É isso que eles queriam alcançar em Jericó. Mas, se nós ficarmos só nesse âmbito social, material, não tem nada de fé. E isso uma ONG pode oferecer, isso as obras de caridade, os governos podem oferecer. Então por que nós celebramos então o cerco de Jericó? Porque há algo de espiritual nesta luta. Que nós precisamos fazer um cerco e de definir algumas coisas na nossa própria vida, que nós precisamos passar a fio de espada, sem matar ninguém, sem matar ninguém. O que será que a gente precisa passar o fio da espada? A preguiça? O apego às telas? A compulsão, às vezes, por uma sexualidade desenfreada, desordenada? Passar o fio da espada, às vezes um perfeccionismo, o ciúme, a inveja, a raiva, o racismo, a intolerância. O que nós precisamos passar ao fio da espada? Quais são as coisas invisíveis que nós não conseguimos matar com uma espada, mas que nós cercamos e queremos superar? Eu lembrei que no 7º dia nós precisamos gritar bem forte, mas durante os outros dias pede-se silêncio. É o que está dizendo na leitura. Pede-se silêncio. No último dia, grita bem forte. É o dia da conquista, o dia da vitória. É uma linguagem incrível. A leitura de Josué está presente na maior parte dos filmes infantis por aí. Eu assisti essa semana, o padre tem tempo, né? O padre tem tempo, eu assisti Branca de Neve e o Caçador. Aí tem os anões na Branca de Neve, né? Lá, uma tribo que eles se encontraram num determinado momento. Só que a Branca de Neve saiu do castelo, e ela teve que conquistar de volta o castelo. O castelo era Jericó. E aí aqui fala que a Raabe ficou cuidando dos espiões. Olha que interessante, ficou cuidando dos espiões, e a vida dela foi salva, porque ela foi traidora. Mas que absurdo, a vida dela foi salva porque ela traiu quem estava dentro de Jericó, porque ela cuidou dos espiões. Eu falei da Branca de Neve caçadora. A Branca de Neve também mandou os espiões pelo buraquinho do esgoto lá para dentro do castelo, e com isso eles conseguiram entrar dentro do castelo e acabar com o mal, segundo a imagem infantil. Então, hoje Jericó é isso. Como é que nós conseguimos mandar alguns espiões para dentro daquela turbulência que às vezes nós estamos vivendo? Ou talvez daquilo que a gente não concorda com o projeto de vida e com a opção que a gente está fazendo, seja na família, seja no ambiente de trabalho, seja na sua vida pessoal. Sempre eu gosto de trazer para esse contexto interior. Eu queria poder conversar a noite toda com vocês a respeito de tudo que nós teríamos hoje para conversar. Eu fico aqui preocupado com o tempo, e vocês talvez também tenham que chegar em casa, vieram do trabalho, mas eu vou concluindo a minha mensagem dizendo assim para vocês. Segundo esse relato do Evangelho da Cruz, acontece que logo, não está nos Evangelhos, só está aqui nesse Evangelho da Cruz. Quando a narrativa diz que Jesus foi sepultado, os soldados romanos ficaram de guarda. E aí tinha um centurião e 2 soldados que faziam um revezamento, porque o Pilatos, ele tinha medo de que roubassem o corpo de Jesus, porque eles iam criar uma outra teoria, né? Uma outra teoria a respeito disso. Acontece que durante a ressurreição de Jesus, 2 anjos vieram, removeram a pedra, entraram no túmulo, e o relato aqui no Evangelho da Cruz, saíram 3 de dentro do túmulo, e um deles levava a cruz.
Um deles levava a cruz. Está aqui nesse relato. Um deles levava a cruz. E aí isso me chamou a atenção, porque um dos soldados estava preocupado, porque ele conhecia o que estava acontecendo. E ele disse assim: haveremos de nos salvar? Ele pergunta. E quem responde não é Jesus e os anjos. Quem responde é a cruz. Ela diz sim. É uma imagem muito linda. Quem responde, aqui está numa das citações aqui. Quem responde é a cruz. Haveremos de nos salvar? Sim. Deus, no início da criação, fez tudo, realizou tudo que nós temos. E Ele acrescentou ao texto: e Deus viu que tudo era bom. Sim, dentro do nosso coração, o original é bom. E eu concluo com o Evangelho. Se Deus te fez humano, homem, mulher, criança, jovem, adulto, você precisa, como eu, dar frutos humanos. Deus não espera de você frutos divinos, porque isso é graça, é dom dele. Deus espera de você frutos humanos, pelo simples exemplo que ele colocou no Evangelho. Se é uma planta, e essa planta é laranja, ela não vai dar melancia, vai dar laranja. Se você é ser humano, que nem eu, nós somos convidados a dar frutos humanos. E olha só que legal, quando a gente planta um pomar, nós não temos, alguns de vocês que conhecem, o costume de colocar um pauzinho do lado da planta assim, uma ripa, um step, um outro nome para isso? Nós não colocamos uma madeirinha. Para que serve aquela madeirinha? Para proteger. Mas não só para proteger, para que aquela planta não se desvie pelo caminho e não fique meio torta com o peso dos frutos e assim por diante. Se coloca do lado, sabe qual que é esse bastãozinho que está do lado do cristão? A cruz. A cruz que está aqui do nosso lado, para a gente dar fruto, para a gente não se quebrar com os ventos que tem. Essa cruz vai suportar e vai sustentar os frutos de humanidade que você é convidado, como eu, a produzirmos. E claro que nessa produção desses frutos, contar com a seiva divina, com o adubo da oração. E aí quando a gente fala de adubo, quando a gente fala de esterco, a gente fala de humus. E humus é o radical da palavra humildade. E é o radical da palavra humanidade. Então essa é a mensagem que eu gostaria de trazer para vocês nessa noite.